turbilhão de informações das últimas 24 horas abre novas possibilidades de caminhos políticos para o Brasil. O áudio da conversa do presidente Michel Temer com um dos donos da JBS, Joesley Batista, tem cerca de 40 minutos. O Supremo Tribunal Federal enviou a gravação para o presidente antes de divulgar para a imprensa. A conversa entre o dono da JBS e o presidente foi liberada pelo Supremo Tribunal Federal no início da noite desta quinta-feira. O áudio confirmou que a imprensa já vinha divulgando. Michel Temer incentivou o empresário Joesley Batista a comprar com pagamento de propina o silêncio do ex-aliado Eduardo Cunha. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Em outro trecho, o empresário diz que conseguiu um procurador na força-tarefa da Lava Jato que repassava informações. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. A divulgação dos áudios aumentou a ira de opositores de Temer. Há 3 caminhos possíveis: o caminho da renúncia, o caminho do impeachment e o caminho da cassação da chapa pelo TSE. O deputado Carlos Marum, da tropa de choque do presidente, amenizou a situação. Preferiu esperar por mais provas. Eu me sinto no direito de ter um pé atrás e querer ver muito bem, examinar muito bem essas fitas, esses áudios, antes de fazer qualquer juízo definitivo em relação a essa questão. O presidente Michel Temer garantiu que não vai renunciar ao cargo. O pronunciamento foi feito na tarde de ontem. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Michel Temer fez um pronunciamento de apenas 4 minutos. Visivelmente irritado, respondeu o que muitos queriam saber. Ouvi, realmente, o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém. Demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Prisco, uma boa tarde para você. Bem, enfim, Jenny. Continuamos falando da política, né, no Brasil. A cada dia, novas delações, enfim, novas bombas. Michel Temer disse que o áudio não sustenta a gravidade das acusações feitas por ele. Qual a sua opinião? O que a gente tem a informação é que pelo menos 8 pedidos de impeachment foram apresentados já na Câmara dos Deputados. Como é que está essa situação após o pronunciamento dele ontem à tarde? Na divulgação, e no primeiro momento, chamava mais atenção naquilo que foi colocado. Mantém o quê? Os repasses mensais para Eduardo Cunha, mas isso pode ser interpretado como o presidente colocou, mantém uma ajuda, questão humanitária, de família e tal. Tudo bem, mas o mais grave até não é isso, não. Parecia no início que seria, mas não é. O mais grave é um presidente da República receber em casa, no Palácio Jaburu, às 10h30 da noite, um empresário bichado, complicado com vários inquéritos, e cujo tratamento é você, o empresário, para o presidente, você contigo. Quer dizer, uma intimidade inaceitável. Eu até fiz aqui algumas anotações também, conversa imprópria, inadequada, considerando a liturgia do cargo. E mais, ele praticou crimes, ele relatava crimes praticados ao presidente da República. E o presidente respondia ótimo, e nem precisava responder nada. O silêncio já seria
amplamente comprometedor, porque cúmplice, que é isso, conivente. Qualquer cidadão, ouvindo a manifestação de um crime, tem a obrigação de chamar a polícia, chamar o Ministério Público, ainda mais o presidente da República. Portanto, eu diria, ele chegou a dizer que estava controlando procuradores, juízes, isso é da maior gravidade, e queria saber do presidente como é que poderia mudar dirigentes de cargos do Ministério da Fazenda, no CAD, no BNDES, e o presidente dando corda para esse tipo de conversa. Então, perdeu completamente as condições para o exercício do cargo, e por isso que agora estão multiplicando os impeachment na Câmara, estão multiplicando o quê? As pressões da própria base aliada para que ele renuncie. E é questão de tempo, ele não tem mais condições plenas de autoridade política para o exercício do cargo, Yudiane. Prisco, agora sobre uma possível eleição indireta, os dispositivos já estão regulamentados? Pois é, mas não temos a Camila antes? Não, podemos chamar a Camila antes. Vamos com a Camila? Da questão econômica. Isso. Então nós vamos conversar então antes ao vivo com a repórter Camila Levien, que parece que o dólar, Camila, você já está comigo aí, parece que o dólar voltou a cair, mas isso, mostrando sinais do quê? De recuperação hoje, depois de uma quinta-feira caótica. Sim, Yudiane, o dólar abriu o dia em queda. Isso depois de fechar ontem na maior alta diária em 18 anos. Às 11 horas, a moeda norte-americana operava em queda de 3,26%, cotada a R$ 3,30 na venda. As ações da Vale e Petrobras, negociadas no exterior, também operam em forte alta, 3% até às 11h30 da manhã. E a Bovespa, principal indicador da Bolsa Brasileira, mostra sinais de melhora, depois do pânico dos mercados que fez a Bovespa fechar na maior queda em quase 9 anos, perdendo 219 bilhões de reais em valor de mercado. O Ibovespa subiu 2,8%. E essa movimentação econômica envolve principalmente capital estrangeiro. A situação política nacional continua sendo destaque ao redor do mundo. Veja só. O The New York Times dá em manchete que o presidente Temer não renuncia e diz no texto que, além da pressão política, ele enfrenta a pressão de uma economia que permanece fraca, apesar dos sinais mornos de recuperação. O britânico The Guardian destacou a decisão de Temer de não renunciar e o anúncio de que ele será investigado. O jornal francês Le Monde diz que o caso remete ao período do impeachment de Dilma Rousseff, com o mesmo pânico nos mercados financeiros. O El País, principal jornal da Espanha, disse que a oposição brasileira se mobiliza para pedir novas eleições. Clarín, da Argentina, mais uma vez falou do escândalo de corrupção no Brasil e escreveu a decisão de Michel Temer de não renunciar. Muito bem, nós temos aqui um telão, Yudiane, para seguir na questão do impeachment, como é que seria toda a tramitação. Mas vamos ficar com o último item. Quem pode concorrer? Daí tem alguns pré-requisitos. Mais de 35 anos, brasileiro nato não está aqui, mas é um dos itens, e filiado a partido. Aí está a questão, porque nunca foi utilizado esse dispositivo constitucional da eleição indireta, nunca foi acionado. Então, ele não foi regulamentado. Então, afinal, podem disputar apenas os 594 deputados e senadores ou cidadão brasileiro que não esteja dentro do Congresso Nacional, nem na Câmara, nem no Senado, e que até não tenha filiação partidária. Isso será uma discussão que vai surgir ao natural, porque daqui a pouco pode aparecer um magistrado, um advogado, um empresário, um profissional liberal com estatura moral que poderia unificar o país num momento desse. É assunto para outras avaliações, mas daí na próxima semana, porque a Grazi me pressiona aqui, Yudiane, que o tempo está estourado. A ampulheta
E o Léo Coelho está ansioso por temos vir. Sim, mas antes ainda, por isso que eu preciso colocar, muito obrigada, bom fim de semana. No início do Jornal do SBT Meio Dia, a gente fez a seguinte pergunta no nosso Facebook. O que você acha que o presidente Michel Temer deveria fazer? Ele deveria ter, sim, renunciado? A maioria respondeu que sim, 75,3% e 24,7% disseram que não. Prisco, novamente, muito obrigada. Segunda-feira com mais informações da política. Sem dúvida, o Instituto Paraná fez a mesma pergunta, deu 87%. Então, com alguma proximidade. Deveria ter renunciado.